prazer enorme estar entrando na sua casa e recebendo o privilégio de ter esse acesso aí, aonde você está. E eu queria muito mesmo que você separasse os próximos 30 minutos, não mais do que isso, porque a televisão corta, para estarmos juntos. E eu queria que você também me ajudasse numa coisa, se for possível. De todo o coração e com toda a simplicidade, eu pediria a você que telefonasse para aqueles amigos que você sabe que pode ligar essa hora da manhã e convidá-los para assistirem junto com você o nosso programa. Faça isso e aí um monte de gente também vai poder receber o mesmo benefício que aguarda você, tá bom? Eu vou dar uma paradinha por aqui enquanto você se mobiliza e a gente vai ouvir um clipe musical e ver um clipe musical e logo depois eu estou de volta. Até já então. Eu quero ler com você um texto aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, no verso 5. Mas antes eu queria que você soubesse em que situação isso foi dito e falado. Jesus pegou 70 dos seus discípulos, os dividiu em duplas e os enviou para que o precedessem nas cidades aonde ele estaria visitando, para que, de fato, ele não chegasse assim de surpresa na casa dos outros. Então eles foram adiante e Jesus fez a eles algumas recomendações. E dentre essas recomendações, existe uma extremamente singela, quase tola, que a maioria de nós passa batido e não leva a sério. Está no verso 5 do capítulo 10 de Lucas e diz assim: ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo, paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver ela, a vossa paz voltará sobre vós. É uma coisa interessante. E nós estamos tendo essa experiência aqui, eu e você. Porque você abriu a porta, clicou, apertou um botão, ia zapeando, me viu, parou, abriu a porta. E eu estou aqui, não como um demagogo e muito menos como um religioso, mas como uma pessoa que sabe que foi enviada por Jesus até a sua casa para preparar o caminho dele, a chegada dele até você. E eu agradeço imensamente o fato de você ter aberto a porta. E ao entrar aí na sua casa, onde você está, eu quero fazer exatamente conforme Jesus disse que deveria ser feito. Ao entrardes numa casa,
Eu estou dizendo, entrando na sua, paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Eu estou dizendo a você, entrando na sua casa, paz seja na sua casa. Se houver um filho da paz aí nesse lugar, Jesus diz que esta paz que eu tenho nele, que eu discerno nele, que eu experimento nele, pela fé nele, e é uma paz acerca da qual ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como a dá o mundo, portanto não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Esse tipo de paz que me habita é essa que eu desejo sobre você. É a paz de Jesus. Não é a paz dos diplomatas, não é a paz dos que buscam equilíbrio de poder, não é a paz dos que dizem brigar com ele não será bom porque eu posso despender recursos do processo, não é a paz do marido ou da mulher que simplesmente pensam, bom, já vivi até aqui, a gente nunca se deu bem mesmo, por que a gente vai brigar agora? Então que se estabeleça entre nós o reino da glacialidade do gelo, e aí fica com aquela aparência de paz, todo mundo cristalizado. Não é dessa paz que eu estou falando. Não estou falando também da paz da minha juventude, chegando dizendo paz e amor, mas só Deus sabe aonde eu enfiei esses dois dedos, em quantos olhos. Paz e amor, bicho. Mas se o cara não dançasse conforme a música, rodava. Não é dessa paz que se está falando. Se está desejando, e é o que eu desejo em nome de Jesus, essa paz do príncipe da paz que se instala em nós quando a gente crer e quando o coração se enche de confiança em Deus e crer de fato que a nossa vida está protegida, que toda seta, toda trama, toda inimizade, toda adversidade, toda hostilidade, todo cerco maligno ou de qualquer natureza estão bloqueados, porque a nossa mente está em Deus, o nosso coração está em Deus e, sobretudo, a nossa visão da vida não é hostil, o nosso olhar para o mundo não é o da inimizade, a nossa observação do próximo não carrega o escrutínio do juízo, porque o coração está em paz, o olhar olha limpo e estabelece paz na própria visão dele. É fácil a gente discernir uma pessoa que carrega o espírito da paz daquelas outras que carregam o espírito da beligerância no coração. É dessa paz que se está falando aqui, só que Jesus diz algo interessante. Ele disse, olha, quando você entrar numa casa, você chegue lá e diga, paz seja nesta casa. Se houver um filho da paz naquele lugar, que a vossa paz repouse sobre ele. Mas se não houver, que ela volte sobre vós. Com isso, ele está nos dizendo algumas coisas. A primeira é que numa casa, em geral, quando a gente é extremamente feliz numa casa, a gente tem um filho da paz. O indivíduo que de fato tem um compromisso essencial com a paz. Se a gente encontra um numa casa, já é uma maravilha. Porque na maioria das vezes, você entra nas casas e você não encontra um único filho da paz. Você encontra os filhos do interesse, do equilíbrio de forças, da manipulação. Você encontra aquele indivíduo que diz, eu amo meu pai e minha mãe porque eles me geraram, é assim que todo mundo faz, mas... Aí tem aquele elenco de coisas que pai e mãe precisam fazer, do contrário, o amor roda, vai embora, não existe, se dilui, evapora, porque de fato você não está encontrando um filho da paz aí, você tem apenas um indivíduo vivendo o verniz das fraternidades familiares,
Mas lá no fundo do coração ele é simplesmente mais um interesseiro neste mundo. Aí vem Jesus e diz, olha, se houver um, que a vossa paz repouse sobre ele. E com isso eu disse, ele estava pressupondo que na maioria das casas não havia filhos da paz em abundância. Na maioria das casas o que você encontra é o oposto. É só gente, na melhor das hipóteses, estabelecendo o equilíbrio das conflitividades, e aqui e ali você vê alguém se esforçando, às vezes é uma mãe aflita para ver se pai e filho não estabelecem um estado beligerante, às vezes é um pai mais lúcido, dizendo, para com isso, deixa disso, chamando as pessoas à consciência. Pois é com esse filho da paz que eu estou primordialmente falando em nome de Jesus e desejando a você força, meu amigo. Não desista, não sucumba aos poderes da frieza, da indiferença, não adote o vício da hostilidade e não fique cansado. Porque às vezes a gente fica tão cansado de fazer as coisas boas sozinho, que chega uma hora que a gente joga a toalha e diz, ah, dane-se, ninguém quer, ninguém gosta, eu laboro em total solidão nesse meu esforço de pacificar as coisas, mas ninguém quer paz. Não se canse, ao contrário, a palavra de Deus manda que no que depender de você, você busque paz com todos os homens. Portanto, esta é a primeira palavra que eu tenho a dizer a você que é filho dessa paz, que busca reconciliação, acerca de quem Jesus disse que é um bem-aventurado. Porque bem-aventurado é aquele que se esforça pela paz, é o pacificador, porque ele será chamado Filho de Deus. E Jesus não estava querendo saber o pedigree religioso, não estava estabelecendo nenhum pré-requisito, ele não era, de fato, um discípulo do cristianismo e nem o fundador do cristianismo. Se Jesus fosse o fundador do cristianismo, ele ia fazer como a religião cristã mais oficial da Terra declarou esta semana, que ela é a única. E iria dizer com os seus dogmas que todo filho da paz só seria filho da paz se antes fosse filho da igreja, fosse filho da religião, fosse filho do cristianismo, fosse filho dessa mentira. Mas Jesus não tinha nada a ver com isso. Isso aí é coisa dos homens. Inventaram para fins próprios, negócios próprios, antigos poderes, estranhas e esquisitas potestades. Mas não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus. Jesus, no entanto, simplesmente admite filhos da paz, filhos de Deus, bem-aventurados pacificadores em qualquer lugar da terra, e manda aos seus discípulos que onde quer que os encontrem, que os acolham, que os abracem, que os afirmem. E eu estou aqui em nome de Jesus para dizer isso a você. Você é um bem-aventurado, não troque a felicidade de ser um pacificador por qualquer que seja o status da arrogância. Em nome de Jesus eu digo isso a você. Mas há uma segunda coisa implícita no que Jesus falou. Ele está dizendo aqui que tem um monte de gente que de fato odeia paz. Paz faz mal para certas pessoas. Paz é sinônimo de fraqueza. Paz é uma coisa que a gente só sente depois que todos os outros estão vencidos aos nossos pés. Essa é a paz dos tiranos, dos déspotas. Essa é a paz dos homicidas. Essa é a paz de cemitério. Depois que eu eliminei todos, eu descanso. A eles eu digo, descansem em paz. E sobre eles eu passeio. Esta é a paz que muita gente quer, a paz do inferno, que não é paz jamais. Que aquele que consegue estabelecer o ganho objetivado por essa suposta paz, vai logo descobrir que fibrilará no seu coração para sempre uma angústia, que estará latente em sua alma um desespero, e que ele jamais será
alguém que receberá o benefício do refúgio da graça de Deus. Ao contrário, sobre ele se estabelece um estado de perseguição, de paranoia, de angústia, de desespero e de infelicidade radical e intrínseca. Jesus estava dizendo que numa casa tem um filho da paz e tem um monte de outros que estão ali, apenas se movendo conforme os ritmos e os ambientes, uns bonecos sem consciência. E com muita facilidade eles se inflamam em favor daquilo que gera contrariedade, inimizade, desrespeito, irreverência, queda de braço, medição de força, busca de supremacia, um marido inseguro à beça, que fica achando que para ele ser o macho da casa, ele tem que humilhar a mulher dele o dia inteiro. Muito inseguro, esse machinho de nada, apavorado. Se tivesse o mínimo de segurança, trataria sua mulher diferente. Ou então são esposas que, ao invés de amarem, respeitarem os seus maridos, como ensina o Evangelho, dedicam-se no máximo a medir forças com eles. Hoje em dia, as pessoas se casam para, na maioria das vezes, competirem umas com as outras. Nunca vão encontrar paz em si, nem coisa alguma, nunca vão construir nada que seja um ambiente de sossego, ninho de acolhimento. Então, a segunda palavra de Jesus é para você que não é filho da paz, que é esse cara que ideologicamente gosta do conflito, que roda a barraca, que se orgulha de dizer: eu sou barraqueiro mesmo. Não brinque comigo que eu faço. Com você que eu estou falando, rodadeira de barraca. Com você que eu estou falando, seu escandaloso idiotado, que vai viver a vida inteira e não vai nunca conhecer a paz de Deus. Está desperdiçando sua vida, desperdiçando seu casamento. Você casou para quê? Para brigar com ela e ela com você? Vocês tiveram filhos para quê? Para ficar aí nessa hostilidade o tempo todo? Falando o comandante, obedecendo os servos, dando a ordem o tirano e os vassalos seguindo? Constituiu família para quê? Para produzir um viveiro de cobras, de gente que está doida para ir embora, que quer ver você pelas costas, que com o lado esquerdo da razão, no dia da sua morte, vai chorar uma lágrima racional e vai ter essa banda direita que corresponde à esquerda da emoção seca de lágrimas, porque você não conseguiu gestar nem gerar no coração deles afeto. É essa a vida que você quer? Você abriu a porta, eu entrei na sua casa em nome de Jesus. E eu estou aqui convidando você a depor as armas, a jogar fora essas facas, esses canivetes, esses R15 que você usa em casa que não sobra ninguém, ou no trabalho. Estou, em nome de Jesus, convidando você a se converter, a converter o seu padrão mental, a colocar em você uma outra mente, a mudar o seu olhar. Sabe para quê? Para que você possa ter um caminhar diferente, para que você possa conhecer de fato a paz de Cristo que excede a todo entendimento. Essa paz que Jesus oferece, que excede a todo entendimento, excede a todo entendimento mesmo. Ninguém consegue compreender como é que você, às vezes, vai sendo massacrado, enfrentando corredores poloneses na vida, sentindo dores de todos os lados, levando facadas nas costas de todas as formas, e experimentando dores e perdas imensas, mas ainda assim continuar com um coração doce, meigo, amoroso, misericordioso, com um olhar limpo, com uma atitude positiva, com uma disposição interior de ser da paz até o fim, e experimentar esse capacete
que não é como esse meu bonezinho marroquino de pano. É a proteção da mente com o capacete da salvação, que é algo que protege o nosso pensamento. Quando você veste a mente com o capacete da graça de Deus e do Evangelho, o seu pensar se transmuda. Há metamorfoses no seu olhar. O seu interior se converte ao Evangelho da paz. E aí você passa a ser um filho da paz. E o seu caminho é um caminho feliz, porque é o caminho de um pacificador, que mesmo quando chora ante a desistência dos outros em relação à paz, ele segue o seu caminho com a consolação de quem anda nesse chão da verdade e da paz. E no fim, ele é que é chamado de Filho de Deus. Os demais são chamados de filho de outra coisa. E eu espero que não seja isso que você queira para a sua própria vida. Eu quero dar uma parada aqui com você para a gente orar. Tá bom? Senhor Jesus, eu te invoco neste lugar, sem nada no coração que não seja o próprio coração, sem nenhuma vontade de impressionar ninguém, porque eu creio que o Espírito Santo é que tem esse poder, e eu sei que eu tenho que sair de cena. Eu tenho que sair de cena porque o que importa é que Jesus Cristo cresça e que eu diminua. Então eu não preciso aparecer. Basta o povo olhar a tua criação, essas flores, essas pedras. E eu peço agora ao Espírito Santo que tu visites as pessoas, todas elas. Que teu poder esteja mexendo as entranhas de cada um e que a tua palavra repercuta com aquele poder que ninguém consiga resistir. Eu peço que tu estejas fazendo isso, eu sei que tu estás fazendo isso, porque essa é a tua vontade expressa e revelada, esse é o teu desejo. Eu sei que eu oro conforme o desejo do teu coração, Senhor. Amém.